Olá, povo católico. A liturgia do dia 31 de janeiro, venera São João Bosco, ou Dom Bosco, o santo de alma simples, cuja confiança na providência divina lhe dera o privilégio de dominar todas as dificuldades e levar, sempre de vencido, todos os obstáculos. Consagrou sua vida aos pobres, aos presos, a todos sem lar da capital do Piemonte e, sobretudo, às crianças e à juventude abandonada. Foram as pessoas que Dom Bosco dedicou a sua vida, bem diferente daqueles politiqueiros que sempre falam em nome do povo, que vai cuidar do povo. Esse sim é o verdadeiro espírito de cuidar dos menos favorecidos. Esse é o espírito católico. Para os abrigar e instruir e levá-los a organizar honestamente a própria vida, criou sem mais recurso que os que lhe oferecia a intrepidez da sua fé, obras numerosas e sempre prodigiosamente próspera. Fundou sucessivamente o Instituto dos Padres Salesianos em 1868 e das Filhas de Maria Auxiliadora em 1876. Fundador da Sociedade Salesiana, nascido de pais pobres em uma pequena cabana de Bec, uma aldeia perto de Castelnovo, Piemonte, na Itália, no dia 16 de agosto de 1815, e morreu em 31 de janeiro de 1888, declarado venerável por São Pio X no dia 21 de julho de 1907. Uma observação que o Papa Pio XI beatificou em 1929 e o mesmo Pio XI o canonizou em 1934. Quando ele tinha pouco mais de 2 anos, seu pai, Francesco Bosco, morreu, deixando a responsabilidade dos 3 meninos para a mãe, Margherita Bosco. Os primeiros anos de João foram ocupados como um pastor e recebeu suas primeiras instruções das mãos do sacerdote da paróquia. Ele possuía uma inteligência pronta, uma boa memória e, à medida que os anos se passaram, seu apetite para o estudo se foi fortalecendo. Devido à pobreza da casa, no entanto, ele foi muitas vezes obrigado a trocar seus livros pelo campo. Mas o desejo que ele teve desistir nunca o abandonou. Ou seja, ele momentaneamente, por questão de dificuldade, pois ele era pobre, teve que trocar o livro para voltar para a vida do campo, mas sem desistir nunca desse ideal de vida. Em 1835, ele entrou para o seminário de Chieri e, depois de 6 anos de estudo, foi ordenado sacerdote na véspera do Domingo da Santíssima Trindade pelo arcebispo Franzoni de Turim. Deixando o seminário, Dom Bosco foi para Turim, onde ele entrou zelosamente nos seus trabalhos sacerdotais. Foi aqui que ocorreu um incidente que despertou nele qual área iria dedicar toda a sua vida. Uma de suas funções era acompanhar Dom Cafasso em suas visitas às prisões da cidade e a condição dos filhos confinados nesses lugares, abandonado às piores influências e a caminho da forca, pois nessa época tinha pena de morte. Fez uma indelével impressão em sua mente e ele resolveu dedicar a sua vida para resgate desses infelizes, ou seja, dos bandidos, de certa forma até de alta periculosidade. Alguns deles até, como foi dito, pessoas condenadas à morte. Em 8 de dezembro de 1841, festa da Imaculada Conceição, enquanto Dom Bosco estava se preparando para a missa, o sacristão retirava da igreja um moleque de rua porque ele se recusou a servir a missa. Dom Bosco ouviu seus gritos e lembrou-se dele.
e na amizade que surgiu entre o sacerdote e Bartolomeu Garelli, foi semeada a primeira semente do oratório, assim chamado, sem dúvida, após o exemplo de São Felipe Neri e porque a oração era a sua característica proeminente. Dom Bosco abraçou avidamente a tarefa de instruir este primeiro aluno de rua, esse que ele viu sendo retirado, né, da igreja por ter se recusado a servir. Aí essa foi a primeira ideia do oratório, assim chamado sem dúvida após o exemplo de São Felipe Neri e porque a oração era a sua característica proeminente. Dom Bosco abraçou avidamente a tarefa de instruir este primeiro aluno de rua. Outros companheiros logo se juntaram a Bartolomeu, os parceiros de rua, todos atraídos por uma bondade que nunca tinham conhecido, e em fevereiro de 1842 o oratório contava com 20 meninos, em março do mesmo ano, 30, e em março de 1846, 400. Em questão apenas de 4 anos, subiu de 20 para 400 os meninos educados por Dom Bosco no oratório. E São Felipe Neri, né, foi o seu ajudante. Como o número de meninos aumentou, apareceu a questão de onde seria um ponto de encontro adequado. Em bom tempo andavam aos domingos e feriados pelos pontos do Paris em torno de Turim, onde o almoço era comido, e percebendo o charme que a música realizava nos espíritos indomáveis de seus discípulos, logicamente uma boa música não é esses ruídos perturbadores que a gente ouve, inclusive dentro da igreja hoje. Então Dom Bosco percebeu como a música realizava nos espíritos transformava os espíritos indomáveis desses seus discípulos. Organizou uma banda para a qual alguns instrumentos de metal velho foram adquiridos. No outono de 1844, ele foi nomeado assistente do capelão do Refúgio, onde Dom Borel viu com entusiasmo seu trabalho. Com a aprovação do arcebispo Franzoni, 2 quartos foram garantidos ao lado do refúgio e transformado em uma capela que foi dedicada a São Francisco de Sales. Os membros do oratório agora se reuniam no refúgio e aumentou o número de meninos do bairro circundante querendo admissão. Foi por volta dessa época, de 1845, que Dom Bosco começou sua escola noturna, e com o fechamento das fábricas, os meninos se reuniam em seus aposentos, onde ele e Dom Borel instruíam-os em atividades elementares. O sucesso do oratório no refúgio foi de longa duração. Para sua grande angústia, Dom Bosco foi obrigado a desistir de seus quartos, e de agora em diante ele foi submetido a pequenos aborrecimentos e obstáculos que às vezes parecia significar a ruína do seu compromisso. Sua perseverança em face a todas essas dificuldades levou muitos à conclusão de que ele era insano, e que até mesmo uma tentativa para confiná-lo em um asilo foi feita. Queixas eram apresentadas contra eles, declarando que sua comunidade era um incômodo devido ao caráter dos meninos que ele fez amizade. A partir do refúgio, o oratório foi transferido para San Martín, no pátio da igreja de São Pedro, a 3 quadras de Via Cotolengo, onde a escola noturna foi retomada em um campo aberto, e finalmente para um galpão áspero onde cresceu um oratório que contou com 700 membros. Dom Bosco tomou o alojamento nas proximidades, onde ele foi acompanhado por sua mãe, Mama Margarita. Como a mãe de Dom Bosco veio a ser conhecida como Mama Margarita, dedicou os últimos 10 anos de sua vida em serviço para os pequenos reclusos desta primeira casa salesiana. Quando ela se juntou a seu filho no oratório, o panorama não era brilhante.
mas sacrificando os pequenos meios que tinha, mesmo a sua casa, seus móveis e suas joias, ela trouxe toda a solicitude e amor de uma mãe para essas crianças nas ruas. As aulas noturnas aumentaram gradualmente e dormitórios foram fornecidos para muitos que desejavam viver no oratório. Assim foi fundada a primeira casa salesiana, que agora abriga cerca de 1.000 meninos. Esse é o verdadeiro trabalho pelos pobres, que sirva de exemplo aí, né, aos padres apóstatas de hoje, que não sequer malmente sequer ensinam, nem não sequer hoje não se ensina nem mais um artigo de fé. A esses padres que defendem também a teologia da libertação, que fingem estar preocupado com os pobres, né? E esses padres socialistas, o que é que esses padres, diante de um Dom Bosco, eles que tanto falam em pobre, tantos falam em pobreza, em combate ao capitalismo selvagem, o que é que esses homens fazem de fato por alguém pobre? Pois sim, as autoridades municipais deste tempo tinham vindo a reconhecer a importância do trabalho que Dom Bosco estava fazendo, e ele começou com muito sucesso um fundo para a construção de escolas técnicas e oficinas. Estas foram todas concluídas sem dificuldades mais sérias. Em 1868, para atender às necessidades do bairro Valdoco de Turim, Dom Bosco decidiu construir uma igreja. Assim, um plano foi elaborado sob a forma de uma cruz que cobre uma área de 1.500 metros quadrados. Olha só, um lugar enorme. Ele experimentou considerável dificuldade em levantar o dinheiro necessário, mas a caridade de alguns amigos finalmente permitiu-lhe concluir a um custo de mais de 1 milhão de francos suíços na época. A igreja foi consagrada 9 de junho de 1868 e colocada sob o patrocínio de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. No mesmo ano em que Dom Bosco começou a construção da igreja, com 50 sacerdotes e professores que tinham vindo ajudá-los a formar uma sociedade sob uma regra comum que Pio IX deixou a título provisório em 1869 e finalmente em 1874 aprovou. O caráter e o crescimento do oratório de Dom Bosco. Qualquer tentativa de explicar a popularidade do oratório entre as classes para que Dom Bosco dedicou sua vida iria falhar sem uma apreciação do seu espírito, que era a sua vida. Para sua primeira interação com pobres meninos que nunca tinha deixado de ver, além da sujeira dos trapos e da rudeza, iria soprar sob o fogo a faísca de bondade e encorajamento. Em sua visão, o sonho que ele disse ter tido em sua infância precoce, em que foi revelado a ele o trabalho de sua vida, uma voz lhe disse: não com pancadas, mas com caridade e bondade você deve modelar esses amigos para o caminho da virtude. Foi assim a voz que Dom Bosco ouviu. E se isto for contabilizado como nada mais que um sonho, isto foi na realidade o espírito com que ele animou seu oratório. Nos primórdios, quando o número de seus pequenos discípulos era pequeno, ele chamou-os por meio de pequenos presentes e atrações, e por agradáveis passeios para lugares nos arredores de Turim. Lá como ele usava, né, para chamar essas crianças, para atrair essas crianças de rua. Estas excursões que ocorriam no domingo, Dom Bosco realizava a missa na igreja da aldeia e dava uma breve instrução sobre o Evangelho. Um pequeno almoço então era consumido, seguido de jogos, e à tarde, às vésperas, era cantada uma lição de catecismo dada e o rosário recitado. Era uma visão familiar para vê-lo no campo cercado por meninos ajoelhados, preparando-se para a confissão. O método de estudo de Dom Bosco não sabia nada de punição. A observância das regras foi obtida por incutir um verdadeiro senso de dever, removendo assiduamente todas as ocasiões para desobediência, e ao permitir que qualquer esforço no sentido de virtude
por menor que parecesse ser, não eram desvalorizados. Ele declarou que o professor deve ser o pai, conselheiro e amigo, e ele foi o primeiro a adotar o método preventivo. De punição, ele dizia: tanto quanto possível, evitar punir, tentar ganhar, inspirar o amor antes do medo. Em 1887, ele escreveu: eu não me lembro de ter usado castigo formal, e com a graça de Deus eu sempre obtive de crianças aparentemente sem esperança não só o dever exigido, mas o meu desejo simplesmente expresso. Em um de seus livros que ele discutiu as causas da fraqueza, era derivada em grande parte de uma bondade mal orientada na educação dos filhos. Ele dizia: os pais fazem um desfile de talentos precoces. A criança entende rapidamente e sua sensibilidade arrebata todos que o conhecem. Mas os pais só têm conseguido produzir um carinhoso, aperfeiçoado animal inteligente. Olha só como ele já dizia isso, né? O principal objetivo deveria ser o de formar a vontade e temperar o caráter. Em todos os seus alunos, Dom Bosco tentou cultivar o gosto pela música, logicamente a boa música. Não é essa carnificina que a gente está vendo hoje. E, inclusive, sendo músicas até sensuais, onde homens e mulheres dançam se esfregando, né, suas genitais é tocada dentro de igreja, músicas de índole carnavalesca, tudo, não essas músicas, obviamente, que Dom Bosco tocava. Eram normalmente músicas clássicas e provavelmente o canto gregoriano, que é o canto sagrado da igreja. Então ele usava a música por causa da influência na alma que a música tem. Instrução, disse ele, é mais acessório como um jogo. Conhecimento nunca faz um homem porque ele não toca diretamente o coração. Olha só, não basta apenas você ter o conhecimento. O conhecimento ele dá mais poder no exercício do bem ou mal, mas por si só é uma arma indiferente. Tanta gente conhece e não reage da forma correta e coerente com aquilo que conheceu. Precisando de orientação, ou seja, o conhecimento ele precisa ser direcionado, não é conhecer por conhecer. Ele sempre estudou também as aptidões e vocações de seus alunos. Uma quase sobrenatural rapidez e clareza de visão sobre os corações das crianças deve ser atribuída grande parte de seu sucesso. Em suas regras ele escreveu o seguinte: frequentemente confissão, frequentemente comunhão, missa diária. Estes são os pilares que devem sustentar todo o edifício da educação. Ou seja, não existe uma educação laicista, não existe uma educação sem Deus, como o Dom Bosco fala. A educação deve ser direcionada primeiramente a Deus. É isso que ele fala, que o conhecimento por si só, conhecer por conhecer, os pais apenas estão formando, como ele chamou, animais, como é que ele disse aqui, animal inteligente. Ela apenas está formando um animal inteligente. E esse animal inteligente pode praticar o mal ou qualquer tipo de coisas ruins. Por quê? Porque o conhecimento dele não recebeu a devida orientação. Por isso que Dom Bosco fala, o conhecimento está diretamente ligado à verdade, ligado à fé, ligado a Deus. Esse é o conhecimento bem direcionado. É aquele que, pelo conhecimento de Deus, você pega todos os seus conhecimentos e dá um significado sobrenatural a tudo que você entende e tudo aquilo que você conhece. Por isso que Dom Bosco diz, uma educação deve ter acompanhado a ela frequente confissão, frequente comunhão e missa diária. Nada dessa educação laicista que a gente só está vendo o tempo passar, o desastre que está sendo. A sociedade cada vez mais caótica, mais cheia de bandido, cada vez mais corrupta, cada vez mais entregue ao sensualismo, ao sexo desenfreado, a todo tipo de pecado.
É uma sociedade em plena decadência. Por quê? Porque a educação é algo meramente de conhecimento, sem um direcionamento sobrenatural. Dom Bosco foi um confessor incansável, dedicando dias para o trabalho entre seus filhos. Ele reconheceu que mansidão e persuasão por si só não foram suficientes para trazer a tarefa de educação. Ele absolutamente acreditava no jogo como um meio de despertar a curiosidade infantil. Mais do que isso, ele a coloca entre as suas primeiras recomendações e, para o resto, ele adotou as palavras de São Felipe Neri: faça como quiser, eu não me importo, desde que você não pratique o pecado. Essas eram as palavras que ele repetia. As estatísticas sobre as obras de Dom Bosco. Na época da morte desse santo, em 1888, havia 250 casas da Sociedade Salesiana em todas as partes do mundo. Isso só em 1888, ano que ele morreu, contendo 130 mil crianças e da qual saía anualmente 18 mil aprendizes acabados. Na casa-mãe, Dom Bosco escolhia o mais brilhante de seus alunos, lhe ensinava italiano, latim, francês e matemática. E este grupo formava um corpo docente para as novas casas que rapidamente cresceram em outros lugares. Até 1888, mais de 6 mil sacerdotes tinham saído das instituições de Dom Bosco, 1.200 dos quais tinham permanecido na sociedade. As escolas começavam com a criança em sua primeira instrução e levava para aqueles que queriam para seminários e se formar sacerdote. A sociedade também realizava escolas dominicais e escolas de nivelamento para trabalhadores adultos. Ainda tinha partes profissionalizantes, escolas para aqueles que entram no sacerdócio tarde na vida, escolas técnicas e estabelecimentos para a difusão de uma boa leitura em diferentes idiomas. Seus membros também eram encarregados de hospitais e asilos, cuidavam dos doentes e faziam trabalho na prisão, especialmente em distritos rurais. Ou seja, tudo direcionado com uma finalidade para a maior honra e glória de Deus. Nada era feito apenas porque é uma obrigação, eu sou pago para isso, como é feito hoje no Estado laico, laicista, onde o amor a Deus e ao próximo não provém, não é permeado. Tudo é feito porque eu sou pago para fazer isso. Se não me pagarem, eu entro em greve. Então, essa é a grande diferença dessa tragédia chamada Estado laico.